Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje a gente está aqui para falar sobre a recuperação do pensamento iluminista, porque a gente está vendo hoje que a ciência está sendo superada pelas crenças religiosas e pela falta de intelectualismo. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Muitos de vocês que passaram pela escola, ou mesmo que não passaram pela escola, são curiosos de história, já ouviram falar em um movimento que aconteceu entre o final do século XIX e início do século XX na França e Inglaterra, chamado Iluminismo. O século XVIII na Europa é conhecido como o século das luzes e também o século das revoluções, porque foi justamente no século XVIII que aconteceram a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, e onde o lema liberdade, igualdade e fraternidade, que era um lema defendido pelos iluministas, acabou sendo colocado em prática, não só no pensamento de abertura do pensamento filosófico e intelectual, como também na Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa era justamente liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade entre todos os indivíduos, igualdade de todos diante da lei e fraternidade entre os irmãos, já que somos todos seres humanos. Uma das propostas dos iluministas, por exemplo, era a separação do Estado e Igreja, no que a gente chama de Estado laico, né? A separação da religião com o Estado, onde o Estado e a religião eles não têm uma relação de união, eles são autônomos, então um não intervém no outro. A gente sabe que atualmente no governo do Jair Messias Bolsonaro, a crença cristã, especialmente a crença cristã protestante, tem exercido muita influência e o Brasil não está tendo uma postura de Estado laico, pelo menos não nesse período pré-governo Bolsonaro, e eu acredito que também não vai ter no governo Jair Messias Bolsonaro, que irá começar no dia 1º de janeiro de 2019. Uma das coisas que os filósofos também da época sugeriram era a observação de que o rei, na época, né, no caso o presidente hoje, trabalha com o povo, ele tem um contrato social, digamos assim, com o povo, no qual ele trabalha para nós, ele precisa prestar satisfação ao povo e cuidar e preservar dos direitos do povo e não suprimir os direitos do povo. Tanto que o próprio Rousseau fala sobre isso, né, que existe um contrato, digamos assim, entre os governantes e os governados, no qual o papel do governante é garantir o direito dos governados. A gente vai ver, por exemplo, que na época do iluminismo, o pensamento técnico ele era tão suprimido, o pensamento científico ele era tão suprimido, que assim que o movimento começou a ganhar força, uma das coisas que eles fizeram foi justamente criar a enciclopédia. E a gente vai ver, por exemplo, que dois caras ficaram muito famosos por serem enciclopedistas, que foram Diderot e D'Alembert. Eles tinham tanta sede pelo saber e queriam que as pessoas tivessem também acesso ao conhecimento, que eles reuniram coletâneas de enciclopédias enormes, né, onde estavam reunidos vários temas em um único livro, para que as pessoas pudessem ter acesso. O movimento do iluminismo lá na Europa começou com John Locke, que defendia inclusive que o indivíduo tinha direitos individuais, que o indivíduo devia ter direito à liberdade econômica, direito à propriedade privada e que os estados, né, o líder do estado, o governo, deveria garantir essas liberdades para a gente. A gente vai ver também que o Voltaire se revolta contra o governo, contra o modelo do governo, que ele diz que um governo onde há intervenção do Estado, onde o rei se junta com a igreja, né, a religião e o poder estão juntos, isso só serve para atrapalhar o desenvolvimento de uma sociedade. Tanto que tem até uma frase que foi atribuída a ele pela biógrafa dele, que diz que ele não é a favor, por exemplo, de tudo que é dito por algumas pessoas, mas que ele quer garantir sim o direito da liberdade das pessoas. Outra frase que é atribuída a Voltaire também, que é muito violenta por algumas pessoas vistas, né? Que é: só haverá liberdade quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre. Essa frase que foi atribuída a Voltaire, ela tem o sentido de dizer o quê? Que enquanto as pessoas estiverem amarradas aqui apenas no envolto da religião, envolto aqui das ideologias individuais, as pessoas não vão enxergar o mundo que existe em volta. E que isso só vai acontecer se um morrer e levar o outro junto. Morrer no sentido figurado, óbvio. A gente vai ver, por exemplo, o próprio Adam Smith também defendendo a liberdade econômica, a não intervenção estatal, porque a gente sabe que o Estado controlava a economia por conta do mercantilismo e da concessão de autorização para explorar uma terra ou outra, uma colônia ou outra. E isso gerava monopólios e, consequentemente, concentrava a riqueza na mão de um grupo e a pobreza na mão do outro grupo. Adam Smith era contra isso, por exemplo. E o que é que a gente pode correlacionar isso com hoje? Bom,
O que a gente pode relacionar isso com hoje é que está acontecendo a mesma coisa. Nós, acadêmicos, né, vou citar o exemplo do professor Paulo Giraldelli, do professor Henri Bugalho, do professor Clayson, e vou até me incluir também, de certo modo, nesse movimento. A gente tem procurado aqui na internet combater essa galera que se diz da nova direita brasileira com conhecimento técnico. Mas ele, por serem religiosos, a maioria deles se dizem conservadores religiosos, acho que nem sabe o que é ser conservador, enfim. Eles utilizam o quê? A mistificação e o uso da crença religiosa apenas como critério para validar os seus conteúdos. Eles sempre falam, por exemplo, que Deus não quer assim, que Deus escolheu não sei quem. Quando eles vão justificar, por exemplo, a eleição de Bolsonaro. Ah, Bolsonaro foi eleito porque Deus quis que ele fosse eleito. Não. Bolsonaro ele foi eleito porque as pessoas votaram em Bolsonaro. Inclusive tem pessoas que nem acreditam em Deus que votou em Bolsonaro. Então não tem relação da eleição de Bolsonaro com a vontade de Deus. Talvez tenha para os cristãos, católicos e protestantes que são extremistas. Porque para quem não sabe, graças à Igreja Universal, a religião cristã protestante tem sido ofendida frequentemente. Ontem eu estava até rindo com um amigo meu, né, que é protestante. Ele estava assim, a gente estava na escola lá finalizando o diário, ele falou assim: poxa, bicho, a gente que é crente já tava numa situação tão boa, o povo já tinha parado de pegar no nosso pé, que eles achavam que a gente era um bando de maluco, né, extremista religioso, que só queria dinheiro, as pessoas já tinham aceitado nós, né, aí agora vem a Igreja Universal e faz essa maluquice aí para ajudar a eleger Bolsonaro, utilizando a igreja como um mecanismo político para eleger um candidato. Aí até ele brincou, né? Ele falou, agora todo mundo que é crente está no mesmo balaio da Universal. Aí eu até falei com ele, eu falei, não, cara, calma que as pessoas sabem separar o joio do trigo. Até porque a Igreja Universal não é uma igreja que tem muita credibilidade. Quem assistiu a série Lúcifer, por exemplo, já viu lá que tem uma cena que o Lúcifer zomba claramente. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Se eu conseguir colocar aqui, vocês vão ver aí. Arrependam-se dos seus pecados antes que seja tarde. Deus abençoe, é o fim dos tempos. O diabo está entre nós. Padre, não tem ideia do quanto está certo. Mas não há com o que se preocupar. Aproveite a vida. Deus te abençoe. Você já viu a face do diabo? Toda manhã no espelho, amigão. Exato! Ele está em todos nós. Em cada momento de fraqueza. Veja o mundo. O pecado. A luxúria é obra do diabo. Não me dê crédito por tudo isso. Os humanos se saem muito bem sozinhos. Qual o seu problema, cara? Como é? Por que não se manda daqui? Eu não vou dividir minhas gorjetas com você se é isso que você quer, tá? Ah, tá. Isso é uma encenação. Como o Chewbacca e o Homem-Aranha aqui na rua, tenho que dizer, você é muito bom. Tá, por que não vai incomodá-los? Você é ruim pro meu negócio. Ah, arrependam-se! O diabo! Não terminei com você ainda. O que eu odeio mais que tudo é um mentiroso, um charlatão. Alguém que não acredita no que diz. E o que você vai fazer? Fala. Fazer você acreditar, é claro. Afaste-se! Ele é o diabo! Vocês não entendem? Isso não é uma encenação! Ele é o diabo! Ele é o diabo! É verdade. E a gente vai ver que o Lúcifer zomba claramente dele lá na porta da Igreja Universal, porque ele está utilizando a fé em troca de dinheiro. Então os iluministas, a principal característica do pensamento iluminista era justamente a separação do Estado e Igreja, né, o Estado laico, o uso da razão frente ao uso da religião, a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, porque Montesquieu acreditava que somente o poder regulava o poder, ou seja, se não tiver nenhum poder fiscalizando o outro poder, como é que a gente vai saber que as pessoas estão trabalhando de forma correta? Como é o caso do rei, por exemplo, na época do absolutismo. O rei era absoluto, não tinha quem fiscalizasse ele. Então quem é que tinha garantia que o rei não era corrupto, não era desonesto, não estava fazendo coisa errada? Não tinha como saber na época, porque não tinha esse controle em cima do rei. E, inclusive muita gente acha, como o próprio Kim Kataguiri, que a tripartição dos poderes representa automaticamente uma república democrática. E não necessariamente é assim, Kim Kataguiri. Até porque durante, por exemplo, o movimento iluminista, que foi quando o Montesquieu sugeriu a tripartição dos poderes, existiam filósofos de algumas nações que não queriam, por exemplo, a substituição da monarquia por um modelo democrático tradicional. Eles queriam até que o rei continuasse, por exemplo, lá no cargo, mas que ele fosse subordinado a um parlamento, como já acontecia, por exemplo, com a Inglaterra. Estude um pouquinho sobre a Carta Magna da Inglaterra aí, que subordinava, digamos assim, o rei ao parlamento inglês, e vocês vão entender um pouco sobre isso. Então a ideia atualmente é justamente essa, é combater o pensamento extremista religioso, certo? Que foge do uso da razão,
né? Porque, por exemplo, quando Olavo de Carvalho diz que a Terra é o centro do universo, isso contradiz todos os estudos científicos sobre. Quando ele fala, por exemplo, também que vacina faz mal ao invés de fazer bem, isso também vai contra o que diz os estudos científicos. E eu queria, inclusive, abrir os olhos de vocês, porque a gente sabe que a vacina ela faz bem sim. O Olavo de Carvalho, por exemplo, também diz que cigarro não faz mal, que as mortes que as pessoas têm por problema de câncer ou de enfisema pulmonar não tem relação com cigarro. A gente sabe que isso é maluquice. Então eu, o professor Paulo Giraldelli, Henri Bugalho, o professor Clayson também, até mesmo Samuel, que é um jovem de 17 anos, mas que já mostrou que tem amor pelo conhecimento, a gente está aqui tentando mostrar para vocês que o anti-intelectualismo é algo que só existiu lá nos estados modernos absolutistas. Então a gente está aqui para dizer para vocês que o anti-intelectualismo é um retrocesso de séculos. Olha o que eu estou falando para vocês, século 17 e 18, ou seja, vocês vão voltar 3, 4 séculos atrás para encontrar pessoas falando que o Olavo de Carvalho, Nando Moura e companhia fala sobre vacina, sobre cigarro, sobre, por exemplo, a teoria geocêntrica ou heliocêntrica, então não faz sentido. E eu queria terminar esse vídeo aqui para vocês utilizando uma frase que é atribuída ao Francis Bacon, muito interessante, né? Francis Bacon foi um cara que trabalhou muito com experimentação, empirismo, né? Conhecimento prático, né? Observando na prática os seus experimentos. E ele tem uma frase que é muito interessante, né? Conhecimento é poder, ou saber é poder. E é isso que eu queria deixar para vocês aqui também, né? Vamos estudar, porque saber é poder, conhecer é poder. E é por isso que a gente precisa cada vez mais capacitar vocês, para que vocês possam enfrentar essas pessoas malucas aí. Então é por isso que a gente vai fazer um curso de teoria de conspiração agora em janeiro. Depois eu vou fazer um curso sobre iluminismo, para tentar explicar para vocês como a gente pode utilizar as técnicas do iluminismo no dia a dia, para poder enfrentar Bolsonaro e essa coisa de maluco que ele está levando para o governo brasileiro no ano de 2019, porque o conhecimento ele tem que ser algo democrático e não algo mínimo, né, que algumas pessoas podem ter acesso. Então, se você quer fazer o curso de teoria de conspiração, manda um e-mail aqui, o curso já está em andamento, está sendo desenvolvido por mim, pelo professor Clayson e por algumas outras pessoas, né, que não são famosas na internet, mas que estão ajudando a produzir esse curso aqui nos bastidores, né, que são da área de saúde, da área de física, para a gente poder desconstruir essas teorias de conspirações que foram propagadas por Olavo de Carvalho, pelo próprio presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, como foi o caso, por exemplo, do kit gay, e pelo próprio Nando Moura, dizendo que o nazismo é de esquerda, mesmo quando o livro do Mein Kampf, né, mesmo quando o livro do Hitler diz lá que o nazismo não é de esquerda, o Nando Moura vai lá e diz que o nazismo é de esquerda, mas só que ele só leu o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, então por conta disso aí ele faz essas abobrinhas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, gente, o conhecimento é a única maneira de a gente sair dessas amarras. Sejam mais curiosos, sejam mais críticos e duvidem mais, porque aqui o movimento da resistência não é um movimento para tornar você comunista, esquerdopata, não. É para tornar você crítico, porque se você for crítico, você vai saber fazer crítica da direita, vai saber fazer crítica da esquerda e vai saber filtrar conhecimento que é verdadeiro de conhecimento que é somente teoria de conspiração, tá bom? Se você gostou desse vídeo, como eu disse, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!